Nilda, trabalhadora querida da casa. Tudo bem lá? Boa tarde. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito da nossa mentora Joana de Ângeles. E diz o texto: compadece-te dos fracos, dá-lhes mão amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e dependentes, reconhecendo a deficiência de energias. Ajuda-os com um sorriso afável de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhes dê segurança. Coloca-te no lugar deles e faze, em seu favor, o que gostarias de receber estando na sua situação. Bem, esse texto nos fala do amor, que é o nosso tema central, né? O amor resume a doutrina de Jesus e é o sentimento por excelência. Na sua origem, o homem tinha instintos. Mais adiante, quando avança, ele tem as sensações. E mais adiante ainda, quando avança mais um pouco, ele tem sentimentos. E desses sentimentos, o mais sublime é o amor. Foi para isso que Jesus veio até nós, para não só exemplificar, mas ensinando-nos a amar. Diz o espírito Lázaro que quando Jesus pronunciou essa palavra sublime, amor, fez os povos estremecerem e os mártires inebriados de esperança descerem ao circo. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento da humanidade, e é para lá que nós todos caminhamos. Por isso é muito importante pormos em prática esse amor. O texto também nos fala de caridade. E a Joana, ela nos exorta nesse pedacinho. Ajuda-os, se referindo aos irmãos frágeis, com um sorriso afável de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhes dê segurança. Essa caridade a que Joana se refere é a caridade moral. Existe a caridade material, que é exatamente tudo isso que a nossa querida Dedê acabou de pedir, né, ajuda, a cesta de Natal. E existe a caridade moral. E a caridade moral não nos custa nada, não custa nada de material. Todos nós podemos praticá-la em todos os momentos. Como diz Joana, com um sorriso, ouvindo a pessoa que está aflita, precisando de um desabafo, dando uma atenção, um sorriso, um apoio. Então, isso tudo nós podemos praticar. E aí, deixamos aqui, então, essa reflexão. Pratiquemos a caridade moral, a caridade material, porque isso tudo, ela é fruto do amor. E, na medida em que nós praticamos a caridade, nós vamos nos aumentando a capacidade de amar. E é esse o nosso objetivo maior. Muito obrigada. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos hoje, nessa tarde, contigo, aprendendo, trazendo discernimento para as nossas mentes, para o nosso coração. Assim pedimos que nossa veneranda, Joana de Ângeles, envolva Éder Andrade, que preparou os estudos para a tarde de hoje, dividindo conosco as bênçãos de nosso Mestre. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a nós, por hoje, agora e por todo sempre. Conta-se que em algum local no Rio de Janeiro
Numa data de 2 de novembro, em algum cemitério, uma pessoa se aproximou com algumas flores para colocar no jazigo do seu familiar. E ele observou que a certa distância chegava um japonês também para prestar homenagem aos seus antepassados. Só que esse senhor que levava as flores percebeu, curiosamente, que o japonês depositava sobre o túmulo um prato de arroz, enquanto ele depositava flores. Como as sepulturas eram muito próximas, esse senhor se aproximou e disse o seguinte: o senhor está depositando arroz? Ele falou sim. E provavelmente o homem devia ser um carioca, gozador, e perguntou ao japonês: quando o seu morto vai vir comer esse arroz? E o japonês respondeu com muita sabedoria: quando o seu vier cheirar as suas rosas. E nós, muitas das vezes, precisamos aprender a respeitar a maneira de pensar do outro. Não é pelo fato de ser diferente, porque é pior ou é melhor, é diferente. Nessa data de 2 de novembro, no México, realizam um verdadeiro carnaval nos cemitérios. O Dia dos Mortos do México é alguma coisa sui generis. As pessoas fazem verdadeiros piqueniques no cemitério. Utilizam a sepultura, colocam uma toalha, colocam comida, se sentam em volta e na cabeceira fica para o morto. No México, por uma curiosidade cultural, provavelmente ligada às tribos indígenas, a vida e a morte andam de mãos dadas. É muito difícil nós não passarmos por um determinado lugar e nós vermos uma figura que de um lado representa a vida, do outro representa a morte. Segundo eles, a coisa mais certa na vida é a morte. Porque no momento que nós nascemos, começamos a morrer. Porém, dentro da visão espírita, nós temos um entendimento diferente. Se nós vamos a um cemitério, em algumas sepulturas mais tradicionais está escrito ali: aqui jaz fulano de tal. Eu, dentro da minha forma de pensar, nós temos um jazigo da família, e eu acredito que lá não jaz ninguém, porque as pessoas, os corpos que nós depositamos ali, o tempo desfez. Provavelmente, aqui ao nosso lado jaz vários companheiros que nos antecederam a volta ao plano espiritual. Mas no dia de hoje eu não posso nem usar a expressão Dia dos Mortos. Nós poderíamos usar a expressão Dia dos Desencarnados. Porque nós estamos aqui para prestar uma singela homenagem aos companheiros que nos antecederam ao retorno na pátria espiritual. Existe a morte do corpo físico. Aquele que já desencarnou, ele não tem mais como interagir fisicamente conosco. Mas ele pode, ao nosso lado, na condição espiritual, nos intuir para nós conduzirmos a nossa vida da melhor forma possível. Hoje, eu resolvi fazer uma coisa diferente do tradicional. Ao sair de casa, vindo para cá, não vim de carro, porque eu já conheço o tradicional problema daqui, vim de ônibus, né? O meu carro é diferente, é um Mercedes 6 cilindros, de grande porte, com motorista particular, que me deixa só ali na Avenida das Américas, eu tenho que vir andando. Então não tenho a preocupação de estacionar, né? Fica muito mais prático. E hoje também menos movimento na avenida, mas infelizmente mais movimento para a praia. E nós tivemos a oportunidade de ver pessoas vendendo rosas para aqueles que iam para os cemitérios. E me bateu uma curiosidade. Conhecendo os meus familiares como eu conheci, sabendo perfeitamente a maneira de pensar de algum deles, eu resolvi fazer uma homenagem aos meus familiares. Parei e perguntei: vem cá, quanto custa a dúzia de rosas vermelhas? Está na faixa de R$70. Aí eu falei assim: tudo isso?
Se a minha tia estivesse aqui, ela jamais daria R$ 70 por uma dúzia de rosas. Mas ela seria capaz de comprar gêneros básicos para doar a alguém que viesse a necessitar. E eu fiz isso, pensando nela, gastei muito menos. Dentro daquela relação de itens que a casa convida as pessoas a colaborar, pelo menos seguindo a relação da nossa instituição, eu gastei 50. E aí fiquei pensando assim, se eu levasse as flores para o cemitério, amanhã com esse calorão já estaria tudo murcha. Mas o mantimento que nós compramos para doar, ele vai ajudar a pessoas que necessitam. Vejam, eu respeito a maneira de pensar do japonês ou chinês que botou o prato de arroz. Mas eu também me dou o direito de repensar meus valores diante daqueles que já me antecederam à volta ao plano espiritual. Porque o corpo que nós depositamos na sepultura, ele não representa a pessoa que nós amávamos, ou melhor, amamos. Porque houve o fenômeno do desencarne. O espírito se desligou da matéria e ali está apenas a matéria. Exatamente quando nós tiramos uma roupa que não nos serve mais e nós nos desfazemos dela. Isso é importante? Sim, porque rompe com a ideia de perda, que é exatamente o que leva ao grande sofrimento do materialismo humano. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meus irmãos. Eu não perdi meu pai nem minha irmã, eu me separei deles pelo fenômeno do desencarne. Eles desencarnaram primeiro do que eu. Um dia, se for permitido, eu vou reencontrar com eles. Mas eu não posso viver venerando uma sepultura como se todos aqueles que morreram, nós colocamos ali dentro e estão todos armazenados ali naquele compartimento. Isso não é verdade. O espírito se desliga da matéria e o corpo se desfaz. E não faz sentido algum nós venerarmos uma matéria que o tempo se desfez. Seria a mesma coisa que eu tenho em casa uma gaiola com os periquitos. Os periquitos morrerem, eu manter a gaiola em homenagem aos periquitos. O tempo vai desfazer o corpo dos bichos e não vai ter nada ali dentro, a não ser a própria gaiola. É mais ou menos o que acontece quando nós veneramos demasiadamente um túmulo vazio. Nós aqui, reunidos nessa casa de oração, ao final, na prece, podemos elevar o pensamento aos nossos companheiros desencarnados que nos antecederam, que sempre estão aqui. O dia dos mortos é todo dia. Eles estão aqui junto a nós, só que nós, na condição de encarnados, por uma questão histórica, elegemos o dia 2 de novembro como o dia de todos os mortos, né? Só que, na verdade, os mortos estão mais vivos do que a gente imagina, e são eles os responsáveis pelo trabalho espiritual realizado nessa casa e tantas outras casas espíritas. Essa mudança na maneira de enxergar vai fazendo com que a gente se desprenda um pouco do lado material da vida. Esse exemplo que nós demos, que Raul Teixeira nos oferece em suas palestras, onde a gente repensa o tempo que eu vou ao cemitério comprar flores para depositar flores aos meus entes queridos, no sentido de uma homenagem, eu posso homenageá-los de uma forma bem diferente. Vou pensar neles, vou comprar o equivalente ao que eu gastaria de flores em alimentos e vou doar para quem precisa. Porém, como eu não conheço tantas pessoas assim que realmente necessitem, conheço relativamente. Eu prefiro doar à instituição para que a instituição faça o seu trabalho de triagem, ajudando a todos que precisam. Independente de colaborarem aí com o Natal das crianças, que as pessoas estão adotando, se lembrem que nos Correios existem aquelas cartinhas de crianças que pedem ao Papai Noel alguma coisa que, curiosamente, às vezes a gente se surpreende. Nem todas as crianças pedem um brinquedo.
já aconteceu casos de crianças que pedem comida nas cartas. E aí a gente para pensar quanto se gasta desnecessariamente. Nós sabemos que se for feito um balanço de estatística, nós jogamos fora um volume de comida que alimentaria uma grande parte da população. Eu vi uma reportagem que na Alemanha surgiu um grupo que as leis são muito mais rígidas que as nossas e no final de cada dia a comida que sobra ela tem que ir para o lixo. Ela não pode ser reaproveitada para o dia seguinte. Então padarias, lanchonetes são obrigadas por lei a jogar fora. E o que acontece? As padarias, as lanchonetes pagam para o lixeiro levar o lixo. E surgiu um grupo de pessoas que passa recolhendo aquela comida que seria jogada fora, para ser redistribuída a outros lugares. E chegou a ser uma coisa pitoresca, porque as pessoas passam na padaria e vão ver aquilo que seria jogado fora, e pegam. Com isso, o dono da padaria não precisa pagar ao lixeiro para levar o lixo, porque aquele não chegou a se transformar em lixo. Aquela comida foi direcionada para um outro fim. Com isso, a gente vê que existem possíveis soluções, mas depende muito de cada um de nós. É lógico que, quando se fala em reencarnação, estamos falando também em programação reencarnatória. Algumas pessoas precisam passar por determinadas situações. E não adianta a gente querer tentar tirar o indivíduo porque ele não consegue sair daquilo. Existe uma agregação, talvez, magnética que impede ele de sair. Eu tive a oportunidade de, naquela comunidade do Pavão e Pavãozinho, nós temos ali pessoas que vivem em condições, parece que africanas, de miséria. Eu tive chance de fazer um estudo para as mães que são cadastradas na Casa Espírita Paulo de Tarso, onde tem o Solar Meninos de Luz, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, aonde a senhora passou mal por fraqueza, por não tinha o que comer. E nós tivemos que interromper a apresentação para levá-la, tirá-la, para dar a ela um alimento. Eu pensei até que fosse um problema espiritual na hora, não esperava. Ela falou, não, é fome. Então, a gente às vezes presencia coisas muito próximas a nós que nos surpreende. Eu acredito também que aqui na comunidade do Rio das Pedras deve ter alguma coisa mais ou menos semelhante, porque as necessidades espirituais colocam os indivíduos para reencarnar nas condições necessárias para que eles possam reparar as faltas cometidas. Na nossa posição, nós não temos como tirá-los dali. É incrível, parece que existe um campo vibracional que impede que eles saiam. As pessoas chegam ao ponto de você descobrir, às vezes, que o indivíduo nunca estudou, é analfabeto, não tem nem carteira de identidade, com uma idade avançada, você se surpreende como é que pode, se nós estivéssemos no interior do Brasil, mas estamos aqui e as condições se reproduzem. Na Rocinha é um bom exemplo disso. Eu conheço pessoas ali na Rocinha, por exemplo, que não tem carteira de identidade. Ué, mas você não mora aqui há muito tempo? Moro, mas vive como se estivesse vivendo no interior do Nordeste. Vem para cá, mas aquelas condições se reproduzem e o indivíduo parece que ele fica preso àquele comprometimento muito grande. O que a gente pode fazer é ajudar, ver as necessidades, tentar melhorar a condição para que ele siga a vida dele e cumpra as suas programações, como nós estamos tentando cumprir a nossa. E o que nós estamos fazendo aqui agora é fazendo uma releitura do Dia dos Mortos, ou melhor, do momento em que nós paramos para prestar uma homenagem a todos que já desencarnaram. Partiram em força de expressão, desencarnaram. Provavelmente, no mundo espiritual ligado a essa casa, quantos trabalhadores já passaram por aqui? Quantas pessoas assistidas por essa casa já não desencarnaram e se encontram nas fileiras do plano espiritual, auxiliando?
trabalhadores médiuns, provavelmente, pessoas simpáticas à casa, que aqui estiveram, desencarnaram, e hoje, pela atração, pelas preces, pela intenção de querer ajudá-los, eles se encontram aqui no plano espiritual, enganjados nas frentes de trabalho do plano espiritual, ligados a essa instituição. E a nossa homenagem a eles seria simplesmente de desejarmos o melhor sentimento possível para que eles possam nos auxiliar para que a gente cumpra as nossas tarefas. Esse sentimento de perda, como se um copo que cai e quebra, espatifa e você não tem como reconstruir, isso tem que ser modificado. Isso está muito atrelado ao materialismo. Se nós conseguirmos nos libertar de antigos padrões de pensamento, fica muito mais fácil. A gente às vezes chega aqui no São João Batista, vamos falar um pouco concretamente, nós temos ali alguns mausoléus, ali muito próximo à rua São João Batista, logo a entrada principal, cujo metro quadrado daquelas mausoléus é mais caro do que o metro quadrado dos apartamentos da Vieira Souto de Fio Moreira. Isso eu já vi no jornal, feita estatística. Ou seja, o metro quadrado daquelas sepulturas de mármore de Carrara é um negócio assim absurdo. Estátuas de pedra única esculpidas em mármore, que nós encontramos ali de famílias tradicionais, famílias abastadas, mas o custo de se colocar sepultura é um negócio fabuloso. A gente se surpreende e, na verdade, para desencarnarmos e o nosso corpo se desfazer, pode ser enterrado na terra mesmo. Não há necessidade dessa pirâmide, se nós podemos dizer, me faz lembrar muito a situação do Egito Antigo, em que os faraós mandavam construir templos absurdamente grandes para serem enterrados. Só para os amigos terem uma ideia, as pirâmides do Egito, a média de altura, tá, é de um prédio de 45 a 50 andares. A grande pirâmide de Quéops, conhecida na história, ela tem mais ou menos uns 49 andares, porque o pico da pirâmide quebrou. Então, a largura da pirâmide é de 400 metros de largura por 50 e poucos metros de altura, mais ou menos. É 50? Eu acho que é mais ou menos, é a altura de um prédio de 50 andares. A média de altura de um andar para o outro é 3,5 metros, então dá mais ou menos isso. O edifício na praia de Copacabana mais alto, é o Otton Palace Hotel, ele tem 33 andares, então a pirâmide de Quéops ainda teria mais 17 andares acima dele. Só para os amigos terem uma ideia, levou 50 anos para construir. Um templo, que na verdade não é templo, é uma pirâmide para guardar o corpo do faraó. Me faz lembrar muito a caixa forte do Tio Patinhas, né? Porque eles enfiavam ali dentro todos os tesouros, os escravos, as mulheres do faraó, todo mundo era sepultado ali. E na verdade não ia fazer muita diferença prática entre um homem que é enterrado com toda aquela suntuosidade e uma pessoa comum, um felar, como era chamado, que era um camponês, que era enterrado na areia do deserto. Que diferença prática iria fazer em termos de evolução espiritual? Depende das atitudes de cada um de nós. E o que nós estamos fazendo aqui é uma reavaliação da nossa maneira de pensar, da nossa conduta. E dentro dessa reavaliação, a gente reconhece que não é uma tarefa fácil você mudar a sua história, mudar todo um conhecimento de aprendizagem, reavaliar. Tem um livrinho do Richard Simonetti, acredito que vocês tenham aqui na livraria, Quem Tem Medo da Morte. É um livro muito interessante, ele é muito oportuno para pessoas que perdem seus entes queridos de uma hora para outra, porque ele coloca em discussão várias coisas, inclusive até mesmo doação de órgãos. Até que ponto nós
podemos fazer a doação de órgãos. E é um bate-papo agradável, simpático, que eu costumo oferecer a todas as pessoas amigas que perdem um ente querido de forma abrupta, porque nós temos as nossas dificuldades, não há dúvida de nos desprendermos, porque a convivência muito prolongada gera ligações mentais que a gente demora um pouquinho para ir se desfazendo. Não é de uma hora para outra que eu vou aceitar numa boa a partida, se eu posso dizer assim, a despedida de alguém que eu tanto amei. Eu não sei se é o espírito de Luiz Sérgio, ele tem um livro chamado Na Hora do Adeus, que conta 10 casos de desencarne. Ele, junto com uma equipe espiritual, visita 10 velórios e nos narra a história de cada velório, os bastidores. É muito interessante porque cada caso é um caso diferente. Ele vai nos oferecendo essa leitura de pessoas materialistas, pessoas evangélicas, católicos, espíritas, ateus, situações muito adversas que nos colocam para pensar. E isso é bom, porque a gente começa a ver que independe da religião. Depende muito da nossa verdadeira índole, das nossas tendências, nossas inclinações, aquilo que nós de fato desejamos. Essa revistinha de domingo, ela tem um caderno que tem um desenho, acho que é Miguel Paiva, um cara que desenha na revistinha de domingo, e nessa, não sei se foi nesse final de semana ou no último, tem uma charge muito pitoresca, uma senhora indo conversar com o médico a respeito do marido, porque o marido estava internado, o médico com os papéis na mão, e ela chega para o médico e pergunta, como é que ele está? Ele vira para ela e diz, a senhora acredita em reencarnação? Eu achei muito interessante, porque não havia mais o que ele fazer. Então, a única saída foi perguntar, acredita em reencarnação? Porque a senhora só vai encontrá-lo na próxima, se houver, né, oportunidade para tal. E isso é uma coisa que nos leva a repensar. Por quê? Nós não somos os donos da verdade. Às vezes eu me surpreendo, porque depois de todo um estudo realizado, quando eu chego em casa e tenho chance de abrir uma página ao acaso, na hora da leitura, antes de dormir, me vem uma mensagem que me faz repensar aquilo que foi dito. Não basta apenas nós falarmos, nós temos que viver aquilo que nós acreditamos. Não basta que a gente saiba da necessidade do outro, a gente precisa fazer alguma coisa para sairmos dessa condição em que nós nos colocamos de vítimas, de sofredores, de pessoas que passam por situações inimagináveis, parando para ver que existem situações muito pior do que as nossas. Eu sei que existem, mas nós também temos as nossas dificuldades. Ontem e hoje, no jornal RJTV, passou um documentário que aquilo ali merecia realmente que as pessoas vissem de uma forma diferente. O caso do hospital psiquiátrico que se encontra lá no complexo de Bangu. Pessoas que estão ali esquecidas pela sociedade. Pessoas que estão ali largadas completamente. Um caso independente da barbaridade que o indivíduo possa ter feito, que eu não estou aqui para defendê-los, mas as condições em que eles são colocados é pior do que uma condenação. O indivíduo foi preso e foi para lá em 1999, apresentou um problema psiquiátrico, está lá desde aquela época, porque para ser julgado, ele precisa estar equilibrado, são, equilibrado em termos de medicamentos. Como não existe medicamentos, o indivíduo não tem condição de sair daquele quadro. Como ele não tem condição de sair daquele quadro, ele não tem condição de ser julgado. Aí você vê que é um círculo vicioso, pior do que ele já está sendo condenado. Independente do que ele fez,
ou do que os outros também fizeram, eles estão lá, sem medicação. Quando tem, é uma medicação só que o governo manda, só que essa medicação não pode ser ministrada a todos, porque cada caso é um caso diferente. E o indivíduo só pode ir ao tribunal quando ele estiver considerado equilibrado. Se ele não está em condições de estar equilibrado, ele não tem condição de ser julgado. E aí fica esperando. Esse já está lá desde 1999, por um problema que ele cometeu, que não vem ao caso. Mas aí a gente fica pensando, caramba, o tempo que eu estou aqui chorando pelos meus mortos, o tempo que eu estou aqui reclamando pelos que partiram, existem pessoas que vivem realidades, é uma coisa surreal. Eu acredito que aqui, nessa comunidade do Rio das Pedras, deve ter coisas parecidas com o que a gente vê na Rocinha, com o que a gente vê lá no Pavão e Pavãozinho. No trabalho que nós participávamos por intermédio da nossa instituição, a gente de vez em quando ia visitar a casa das pessoas, até porque havia aquele grupo, né? Eles gostavam que a gente fosse na casa deles, já que nós entregávamos uma saca de mantimentos no trabalho de atendimento às gestantes que a gente fez lá, a gente ia, e fomos na casa de uma senhora que ela abriu a porta, a casa dela correspondia àquele espaço físico em que estava tudo amontoado, a cama, a televisão, a geladeira, dormia todo mundo no mesmo espaço, talvez numa metragem de 2x3, era tudo ali, com exceção do banheiro. Então, você vê aquilo assim, do lado, correndo uma vala negra, as crianças brincando, mas uma vala negra cujo cheiro era uma coisa insuportável. E a porta da dona ficava aqui ao lado, na Rua 2, quem conhece a Rocinha sabe que tem a Rua 1, Rua 2 e Rua 3. Aí você olha aquilo, volta e pensa assim, gente, você não pode pensar muito, você vê, faz o que você puder fazer para ajudar, se eles estão bem satisfeitos dentro daquela... Porque às vezes você não tem como, a coisa vai além das suas possibilidades. Você fica pensando, como é que a pessoa conseguiu se instalar ali, ter família e todo mundo dormir no mesmo espaço? Tudo acontece no mesmo espaço, né? Independente do que seja, as crianças estão a par de tudo que rola. Porque é um espaço físico para meia dúzia de pessoas, mal cabem 2 e dormem 6. E a gente às vezes fica pensando, fico perdendo tempo com determinadas questões filosóficas a respeito da vida, quando muitas pessoas, uma ajuda pode mudar a vida de uma pessoa, principalmente uma criança. Não educamos apenas as crianças, nós educamos também os adultos. Por que que nós educamos os adultos? Os adultos são reeducados. Pode não parecer, mas esse nosso simples bate-papo funciona às vezes como um processo de evangelização, aonde nós vamos tentando mudar a forma formatada dos nossos pensamentos por conta da nossa cultura, como agora nós falamos, em vez de levarmos flores para o cemitério, nós poderíamos comprar com o equivalente àquele dinheiro mantimento para doar à instituição. Curiosamente, dependendo de onde a gente compra, vai gastar menos nos mantimentos, até porque hoje o preço das flores estão inflacionados, né? Então, já sabendo disso, a gente vai tendo uma visão diferenciada, muito diferenciada, em relação aos entes queridos, em relação ao próximo. Vejam, a preocupação nossa com os restos mortais dos nossos entes queridos é tão grande que às vezes nós compramos um compartimento no cemitério para colocar naquela caixinha os ossos. Isso sem falar também que algumas pessoas são tão apegadas aos animais que existe cemitério de animais, né? Lá em São Gonçalo existia um cemitério de animais, eu cheguei a conhecer. Nós tínhamos um cachorro, quando o cachorro morreu, eu não quis enterrá-lo lá no quintal, eu mandei cremar e a gente jogou as cinzas do cachorro no quintal. Mas venerar
Você enterrar, saber que está enterrado ali, né? Aquele animal, aquela pessoa, como se você, tipo, perdi e não vou ter mais. O tempo que a gente perde, a energia que a gente direciona, ela é muito grande, porque gera um sofrimento que a cultura convencional ela não nos dá resposta. Não nos dá resposta. Mas os animais também têm alma. E alguns animais, em algum estágio, eles já têm condições de reencarnar. Chico Xavier possuía uma cadelinha. A cadelinha se chamava Boneca. A cadelinha morreu. Chico ficou muito triste, muito triste. As pessoas ligadas a Chico ficaram com muita pena dele e deram um cachorrinho para ele. E esse cachorrinho, quando o Chico botou no colo, o cachorrinho começou a brincar. E as pessoas emocionadas falaram: Chico, será que a boneca aqui voltou? Aí o Chico falou: não, meus amigos, a boneca está aqui, ensinando a ele como fazer para me alegrar. Então, se Chico Xavier nos dá um depoimento desse, e se nós, algumas pessoas, conseguem ver os animais até que desencarnaram, a morte não existe. Eu me lembro de uma história que me era contada, eu era bem pequeno, por uma senhora amiga da minha mãe, que já desencarnou. Ela tinha em casa um cachorro que ficou cego, e ela levava esse cachorrinho para fazer as necessidades dele perto do muro, no fundo do quintal. O cachorro morreu, ela ficou muito triste. E um dia, ela sentada no quintal, ela olhou e viu o cachorro lá, perto do muro. Então, ela viu claramente o perispírito daquele animal. O cachorro tem alma? Alma propriamente, como nós entendemos, ainda não. É o processo do princípio inteligente em processo de evolução. Então, por que nós dizemos isso? Porque só consideramos alma quando o princípio inteligente sai da condição animal para a condição hominal. É quando passa a pensar. Enquanto não pensa, enquanto tem sentidos, move-se por instintos, nós consideramos que não é um princípio inteligente, mas é um processo de evolução. O cavalo, o gato, o cachorro, alguns pássaros que aprendem até a falar, como o papagaio, e a gente se surpreende com alguns animais. Existem pessoas que brincam, né? Eu converso com o meu cachorro, ele olha para mim, só falta responder. Então, se ele responder, você vai ter até um infarto, porque a capacidade de compreensão do animal, ela é o reflexo de que o princípio inteligente está evoluindo. Está evoluindo. Nós lá em casa, minha mãe resolveu ter uns bichos lá em casa, no apartamento é complicado, mas tinha uns gatos. O gato subia na pia da cozinha e acendia a luz do banheiro. A gente chegava a luz acesa, ia lá e apagava. Quando voltava a luz acesa, gente, tem alguma coisa estranha. Aí ela ficou de olho, o gato subia na pia da cozinha, futucava no interruptor e acendia a luz. Quem que ensinou? Que instinto foi esse que levou o animal a fazer um negócio desse? Né? Então, pode ser que um desencarnado possa ter levado o gato a fazer aquilo para chamar a atenção? Às vezes, sim. Existem companheiros desencarnados que, para se fazerem presente, produzem, por intermédio da doação de ectoplasma, fenômenos no ambiente. É a madeira da mesa que range, é um estalo que acontece, é uma sombra que se desloca, e as pessoas, às vezes, ficam até com medo, né? Aquelas casas antigas do interior, nós temos fenômenos, uma quantidade de fenômenos fabulosos. E ontem, no nosso trabalho de desobsessão, eu tive a oportunidade de conversar com um companheiro que se apresentou, dizendo para ele: você é o exemplo vivo de que a morte não existe. Porque você achou que estivesse morto, veio até aqui, e eu estou conversando com você e você está conversando comigo. Eu não estou maluco, você também não. Então, se você consegue conversar comigo por intermédio do médium, a prova é que o que existe
é uma diferença de plano vibratório. Você se encontra no plano espiritual e para poder falar comigo você precisa do médium. E você conversa comigo e eu só posso conversar com você a princípio dessas condições, a não ser que eu tivesse uma mediunidade fabulosa de clarividência e clareaudiência a ponto de poder interagir. Se não, só dessa forma. A cada companheiro que se manifesta num trabalho de desobsessão, que é esclarecido, que sai e nos agradece de forma carinhosa, é a prova de que não existe morte. Existe apenas o processo do desencarne. Já existem algumas pessoas que dizem, mas existe morte. Existe a morte do corpo físico. Não existe o fim do princípio inteligente que somos nós. Nós, que somos espíritos imortais, somos nós que animamos o corpo orgânico que estamos atrelados. Quando ocorre o desligamento entre esse corpo e nós, que somos espíritos imortais, o corpo entra no fenômeno da morte e nós nos desligamos. Ao nos desligarmos, vamos ter uma visão tridimensional. Não importa o nome que a gente venha a dar, mas vamos ver a vida de uma forma completamente diferente. Vamos ter a sensação que estamos flutuando no teto, que nem balão, desses balão de festa de criança, que a gente ganha esses balões, as crianças soltam, fica tudo colado no teto, né? E tem que pegar uma cadeira para tirar, nós vamos ter essa sensação. E isso vai nos esclarecendo, vai mudando esse nosso olhar. É importante? Sim, para que a gente não tenha aquele choque abrupto da morte. E a gente tem depoimentos que chegam a ser surpreendentes. Pessoas que, quando se manifestam nas mesas de desobsessão, elas dizem assim, já sei, já morri. Só pode ser. Pelas coisas que eu estou percebendo aqui, eu só posso ter morrido. Aí a gente pergunta se a pessoa conhecia alguma coisa, aí a pessoa diz, não, eu já tive chance de ir a uma casa espírita, eles falavam nisso, e aí você conversa com o indivíduo. Com isso, se existe vida, se nós simplesmente nos desligamos do corpo orgânico e retornamos à pátria espiritual, nós não podemos chorar por aqueles que não estão ao nosso lado. Eles não morreram, eles simplesmente desencarnaram. E nesse processo de desencarne, a gente pode sentir saudade. Saudade é o amor que fica. Saudade nós podemos sentir da separação, mas não é ter aquele sentimento de perda, como eu perdi uma pessoa que eu amava tanto, nunca mais vou vê-la. Não é bem assim. De repente, essa pessoa faz tudo e se encontra ao nosso lado para nos ajudar. É a grande surpresa que nós temos no trabalho de desobsessão, quando aquelas pessoas que chegam ali em sofrimento descobrem que aquelas que já antecederam elas na volta para o plano espiritual foram as pessoas que intercederam junto ao mundo maior e se encontram ali ao lado amparando elas. É uma coisa fabulosa. Quando você descobre que um filho se lembra de uma avó e a avó está ali ao lado, pois a avó é que intercedeu por ele, uma avó que tinha ele muito mais em conta por ser madrinha dele. É um pai junto com uma filha. São histórias que davam um romance fora de série. Tudo isso para elevar a nossa autoestima, de maneira que a gente, nesse momento, pensemos todos de forma carinhosa em todos aqueles que já partiram ao plano espiritual e que nessa tarde de quarta-feira a gente só tenha a agradecer ao mundo maior a oportunidade de estarmos reunidos aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Joana de Ângeles e dos trabalhadores do mundo espiritual dessa casa de oração, que nos recebe sempre de braços abertos. Que a paz do Mestre permaneça junto a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Uma boa tarde a todos.